Eu saúdo a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria, com muita satisfação e com muita honra que eu estou aqui esta noite para trazer o recado de Deus ao teu coração. Deus, Ele tem trabalhado a nosso favor. A Bíblia diz: aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças como asa de águia. São renovadas. Então a palavra de Deus, ela diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para nossos caminhos. Então nós estamos caminhando na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela que ilumina nossos passos, nossa caminhada, nosso andar. É ela que nos guia, ela que é a nossa bússola, ela que está cada dia nos aperfeiçoando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Sem mais demora, eu quero ler aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei. E torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei. Eu: filho meu, torna-te a deitar-te. Porém, irmão, essa passagem aqui ela é muito interessante. A história é grande, né? Então, nós vamos começar esta mensagem aqui através da oração, de uma palavra de oração. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, do universo, Pai querido, aqui estou, Pai, para trazer o teu recado, para trazer a tua palavra aos corações dos ouvintes que vão ouvir a tua palavra esta noite, Pai. Pai, toma a direção, direciona, Senhor Jesus, nossa caminhada de fé, Pai. Nos ajude, Senhor, meu Deus, nossa vida espiritual, para que nós, Senhor, venha a crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente, Pai. E cada dia, Senhor, ser forte, ser valoroso, Senhor, ser valente e corajoso, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda em nossa fraqueza, Pai. Em nome de Jesus, graças a Deus. Essa palavra aqui, irmão, é uma palavra para os nossos dias de hoje. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. É interessante, né, irmão? Antes que a lâmpada apagasse. A lâmpada não pode se apagar, irmão. A lâmpada, ela tem que estar com azeite. Tem que estar conduzido com azeite. A lâmpada. Esta lâmpada é a lâmpada do Senhor. Talvez você esteja te perguntando:
Mas o que tem a ver essa lâmpada? Essa lâmpada é o Espírito Santo em nós. Sem o azeite, o Espírito Santo não trabalha em nossas vidas. Que nós sabemos que a lâmpada, ela não pode estar vazia. Ela tem que estar com azeite, ela tem que estar cheia. A lâmpada no templo, ela se alimentava por uma mistura de azeite. E ela era instruída por Deus, né, como todo mundo sabe. Né? Quem lê a Bíblia sabe disso. Né? Quem é leitor da Bíblia conhece, né, o proceder daquela ocasião que se ouve, né, no Velho Testamento. E a luz, ela tinha que estar continuamente acesa. Ela não tinha que se apagar, né? Ela tinha que estar continuamente acesa. O que significa isso, irmão Augusto? Significa que é a presença de Deus. Então, a presença de Deus, ela tem que estar constantemente, né, em nossas vidas. Né? Ela não pode se apagar em nossas vidas. Ela tem que estar acesa. Ela tem que estar continuamente acesa. Porque você é um sacerdote. Você tem um ofício, você tem um cargo. Né? Deus te deu um cargo para manter esta lâmpada acesa, para manter, né, esse candeeiro aceso. Né? Então, em Apocalipse fala sobre o candeeiro. Se tu não se arrepender, né, eu irei, né, e tirarei, né, o teu candeeiro. É interessante isso, né, irmão? E então não tinha que se apagar. Ela tinha que estar acesa. E se tivesse apagada, era uma violação, né? Era uma violação. É um regulamento que tinha que haver. Né? Então o sacerdote trabalhava de dia e de noite para que aquela lâmpada ela pudesse estar acesa. No tempo de Eli, a vida espiritual daquela época estava muita escassez. E Deus queria fazer algo ali por aquela nação de Eli. Eli era um sacerdote, né? E Eli precisava, né, deixar a lâmpada acesa. Porque Deus deu uma missão para ele. Esta missão era dele deixar a lâmpada não se apagar. Tinha que estar constantemente acesa. Né? A presença e a fé tem que estar sempre, né, em unidade em nossas vidas. Né? Tem que estar em prontidão. Porque nós somos a menina dos olhos do Senhor e sempre vamos estar debaixo das suas asas, vamos estar sempre em segurança, sempre protegido pelas bênçãos do Senhor, porque o Senhor garante a vitória para nós. Ele garante a vitória. Porém, tu passar nos teus caminhos, o Senhor está contigo. Né? Ele está sempre, né, na expectativa contigo. Não se distancia de Deus. Sempre fica na linha. Sempre fica na palavra. Não saia da palavra. Deixa a palavra te nivelar. Deixa a palavra te colocar no plumo. Deixa a palavra te colocar na unidade de Deus. Deus quer que nós sempre estejamos nos aperfeiçoando cada vez mais através da sua palavra. Que o objetivo de nós estarmos aqui é que nós temos uma salvação garantida, que o Senhor já garantiu há 2000 anos atrás, lá no Calvário, lá na cruz do Calvário, Ele já garantia essa salvação. Então, Ele deu o seu Espírito Santo para que o seu Espírito Santo estivesse em nós,
para que nós possamos estar nessa jornada de fé, nessa caminhada de fé, aguardando o arrebatamento do Senhor. Porque o Senhor, naquele dia, Ele vai pegar muito de surpresa. Muito de surpresa o Senhor vai pegar naquele dia. Conforme nós lemos aqui, nós lemos aqui, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, interessante isso, né, irmão? Que a Bíblia vai dizer que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. As 10 virgens, que ela tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. Então, o que quer dizer 10 virgens? 10 pura, né? 10 que estava pura diante dos olhos do Senhor. Ela estava ali, né, com compromisso de casamento, né, de se noivar, né, de ter, né, um compromisso celestial com Deus, um compromisso, né, de obediência à palavra de Deus. Então elas estavam ali, né, ao encontro do esposo. Então, interessante que a lâmpada, ela não pode se apagar. Ela não pode se apagar. Tem que ter reserva, né? Há uma reserva a cumprir, há uma reserva, né, que tu deve obedecer essa reserva, que tu deve pegar essa reserva como se fosse a tua vida, essa reserva de azeite, essa reserva que te falta, né, para ti não pecar, não falhar e não errar, mas ser prudentemente, né, as coisas de Deus. Porque Deus, Ele trabalha por aquele que nele espera. E ele já era um homem que já tinha a vista já que escura. Ele já tinha uma idade muito avançada, ele não enxergava mais, não via mais quase nada, não via mais nada do que acontecia ao seu redor. Então a vista de Eli estava quase se apagando. Enquanto isso, os seus filhos estavam fazendo coisas que era desagradável aos olhos do Senhor. E ali era coisas terríveis que acontecia ali. Não era coisa boa que acontecia ali. Apesar que Eli tinha um ofício, tinha um cargo de sacerdote, e seus filhos também tinham um cargo de sacerdote, tinham ofício de sacerdote. Então aqueles 12 irmãos, eles tinham, né, que deixar o santuário em ordem ali, em ordem. Como Deus começou, né, no princípio. Como Deus começou no princípio, aquilo tinha que ser daquela mesma forma, né, daquela mesma forma. Sem saber o que estava acontecendo, né? Mas é isso. Antes que a lâmpada se apague, Deus sempre vai, né, nos ajustar. Sempre Ele vai nos ajustar. Então Ele nos ajustou na palavra, através de uma mensagem que veio para a nossa era, para o nosso dia, para os nossos últimos dias que nós estamos vivendo aqui nesta terra.
E nosso escape é essa mensagem. Nosso escape é Jesus Cristo. Nosso escape é o Filho do Homem, que se veio em forma de palavra, que se fez de carne e habitou em nosso meio. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando eu falo que nós vimos, foi o ser humano que viu Deus, né? Viu Deus face a face. E os discípulos viram em forma de homem, em forma de palavra, que eles apalparam a palavra. Então, é muito interessante isso. É muito interessante. A lâmpada não pode se apagar, meu irmão, de maneira nenhuma. E Samuel falou, onde Samuel é chamado por Deus, antes que a lâmpada do templo se apagasse, simbolizando a presença de Deus, a importância de ouvir a voz de Deus. Qual é a importância? Maior é nós ouvir a voz de Deus. É estarmos conectados, né, com a voz de Deus. Nós temos que estar cada dia mais em prontidão para ouvir a voz de Deus. Porque o reino de Deus vai acontecer em nossos corações. É semelhante, né, a 10 virgens. Então, ele chamou o homem. Ele chamou o homem para entrar nessa aliança, a qual ele prometeu que faria uma aliança com uma nação que nem conhecia ele, que nem tinha intimidade com ele. Então ele chama esta nação para trazer algo de alta importância, de salvação eterna, porque Deus, Ele cada dia Ele quer ouvir nossa repetição de oração, ouvir nossa súplica, nosso clamor, porque a voz do Senhor é que diz, né? Profeta, eles falavam e diziam, assim diz o Senhor. Então Deus, Ele fala através da sua palavra, para que nós tenhamos condição de viver esses dias que nós estamos vivendo. Um dia de um dia de fracasso, né? Por que fracasso? Porque cada dia mais as coisas estão cada dia difícil, né? Cada dia difícil. E a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. E cada dia, o dia é má, né? Não tem dia bom. Os dias são maus, a Bíblia diz. E nós temos que nos apegar, nos agarrar nesta palavra de salvação, nessa palavra viva e eficaz, que ela penetre nossa alma, destine os nossos corações, quando nós estamos errados, quando nós estamos pecando, quando nós estamos fazendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, a palavra vem e nos corrige, ela vem e nos exorta, ela sabe o que está fazendo, ela vem na direção certa, no momento certo, na hora certa, para falar conosco, para nós dizer, meu filho, você está no caminho errado, você está no caminho torto, eu quero te direitar, eu quero te consertar. A palavra de Deus, ela fala conosco. Por isso é bom nós lermos a palavra de Deus em voz alta. Porque quando nós lemos a palavra de voz alta, é Deus falando com a gente. E nós abrimos nosso coração para a palavra e automaticamente Deus, Ele conforta nossa alma. Ele conforta a nossa vida do nosso dia a dia que nós vivemos. Às vezes o fardo é pesado, às vezes o cansaço é grande, mas se quando nós lemos a palavra de Deus ela vem como refrigério para a nossa alma. Então é assim que Deus trabalha, né? Trabalha com o quê? Com os prudentes. Trabalha com aquelas pessoas que querem um interesse com Ele, que se interessa de ler sua palavra, se interessa
de estar na sua presença, antes que a lâmpada se apague, antes que a lâmpada venha a se apagar, Deus convocou, né? Convocou aquele menino, chamou aquele menino, alertou aquele menino, né? Chegou lá e talvez ele não deu assim um chacão assim, né? Um balanceio ou balançou, porque aquilo era uma criança, e uma criança é inocente, mas quando uma pessoa que não é inocente, que já tem uma vida madura, de amadurecimento espiritual, ele vem e sacode, ele balança, levanta, meu filho, porque você precisa se encher da minha graça, do meu Espírito Santo. Então Deus, ele acorda Samuel, quando Samuel está ali, num bom sono, né? Naquele bom sono. Talvez o candeeiro, a lâmpada ali, estava ali acendeando, ali aquele ambiente ali, e ali o Samuel adormeceu, né? Adormeceu com azeite ali, com óleo que saía daquela lâmpada, aquela fumaça vinha e tocava na sua narina, e ali ele passou a cochilar, ali ele cochilou, né? Mas de repente ele ouviu uma voz, e aquela voz ali, ele não reconheceu primeiramente, ele teve que ir com alguém, ele teve que ir com seu senhor, Eli, né? Para saber que voz era essa, que voz estava saindo, né? Então, interessante, e que essas virgens aqui, elas estavam preparadas, as 10 virgens, elas estavam preparadas, elas ouviram a voz, mas só que elas não tinham reserva, as outras 5 não tinham reserva, mas as outras 5 tinham reserva, né? As prudentes, as loucas, as nessas, não tinham reserva, elas ouviram a voz de Deus, elas ouviram a voz do noivo, né? Aí vem o noivo, né? E elas estavam dormindo, tosquejando, né? Tosquejando, elas se levantam com as suas vasilhas, com as suas lâmpadas, tornando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram, né? Adormeceram, elas dormiram, elas já tiveram o ensinamento, elas já tiveram o argumento da palavra, né? Já tiveram a doutrina, né? Já foram doutrinadas, já foram exortadas. Então, o dever dela era descansar, era dormir, para que amanhã fosse outro dia e viesse outra jornada, para que elas tivessem força para viver a outra jornada que vinha pela frente. E aqui é interessante que elas levaram o azeite consigo, né? As prudentes, mas as loucas não levaram o azeite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a lâmpada ela tem que estar acesa para que tu venha trilhar naquele caminho ali, que muitas vezes o caminho que tu anda é um caminho escuro. Dependemos dessa lâmpada, dependemos dessa luz, né? Porque essa luz que vai te esclarecer a verdade, né? Ela vai esclarecer a verdade para ti, a verdade da salvação eterna. E o noivo tardou. Hoje em dia, as pessoas estão achando que o noivo não vem, né? Que o noivo está tardando a vir. E aí, o que é que elas estão fazendo? Elas estão procurando se divertir, né? Procurando fazer algo para si mesmo, né? Mas não estão cuidando da sua vida espiritual, né? A importância dela está firme, é firme na presença de Deus, porque a presença de Deus é que tem o azeite em nós.
O azeite só vai surgir se a lâmpada estiver acesa. Não adianta você ter um azeite, mas a lâmpada não está acesa. Não é suficiente, né? Não tem explicação para isso. Você caminhar não tendo a luz para clarear. Muito está com azeite, muito tem azeite, mas não tem, né, a luz para iluminar, né? A luz é a palavra. Nós temos que nos alimentar da palavra, comer a palavra, né? Mastigar a palavra, frutificar ela, porque ela frutifica a nossa vida espiritual. Então, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. À meia-noite ouviram o clamor, então, o clamor, então, clamando, né? Está clamando. Olha só como é que acontece isso. Ali elas ouviram o clamor. Esse clamor foi um clamor de desespero, irmão. Foi um clamor que desesperou, que elas pularam da cama ou da rede, de algum local, de algum ambiente que elas se encontravam. Elas deram um salto, elas saltaram quando elas viram esse clamor. Aí vem o clamor, né? O clamor de quê? Pode ser o clamor da angústia, pode ser o clamor da justiça, pode ser o clamor, né? O clamor da recompensa, pode ser o clamor da obediência, pode ser o clamor. Esse clamor ela vem pela meia-noite. Ó, meu irmão, a escuridão, né? Escuridão, as trevas, né? O clamor. Então quer dizer que o mensageiro ele veio no tempo da meia-noite, no tempo da escuridão, no tempo que a lâmpada estava se apagando, né? A lâmpada estava quase se apagando. E o Senhor envia o seu mensageiro, para clarear, para abrir os entendimentos, né? Para dizer, sai dela, povo meu, sai dela, não fica neste lugar, não fica onde tu estás, não fica nesse sistema, sai desse sistema, sai desta fundação de homem, sai dessa areia movediça, isso não serve para ti, né? Não serve mais para ti, sai dela, povo meu. Então à meia-noite houve grande clamor. Então o mensageiro cada vez mais ele está clamando pelas almas, clamando pela minha alma, clamando cada vez mais, né? Buscando que alguém ele possa alcançar. Ele está clamando, né? Ao encontro de quem? Ao encontro das almas perdidas, das almas que estão se perdendo, estão perecendo. É um clamor, está clamando, né? O noivo clama, o noivo está implorando para que as pessoas, né, se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Interessante que todas aquelas virgens que estavam ali aguardando a vinda do noivo, e elas estavam esperando. Então, elas estavam com paciência. Não estava? Sim, elas estavam com paciência. Elas estavam aguardando. De repente, o noivo aparece, né? O noivo se faz presente ali. Por quê? Porque o mensageiro já tinha avisado que o noivo vinha, né? Que o noivo não tardaria a sua vinda, ele vinha, né? Mas que para ela o noivo tardou.
Ele diz, venho sem demora, guarda que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então ele está cada dia mais sintonizado em nós, nos preparando a cada ocorrência que nós vivemos, cada pensamento que nós estamos pensando de desistir. Meu irmão, não desista. Segure nessa fé que foi dado aos santos. Essa fé que uma vez foi dada aos santos, segura nela. Segura nessa âncora. E essa âncora é Jesus, né? Jesus, ele se tornou homem. Este homem era Deus, o Emanuel, encarnado, que se fez de carne, morreu pelo nosso pecado, né? Ainda nós, sendo pecador, ele nos amou, ainda nós, sendo rebelde, né? Sendo pessoas ingratas, sendo pessoas que nós era tão ignorante a palavra, a verdade, não fazia caso da verdade. Batia na nossa porta, nós batia a porta na cara de alguém, e ali a pessoa ia ali, né? Talvez até com temor, com amor daquela pessoa, porque aquela pessoa não abriu a porta. Então, Deus, ele está ainda com misericórdia, ainda tem misericórdia e tem compaixão, ainda ele está com as misturas ainda, mas naquele dia não haverá mais mistura, só há juízo, só vai haver o juízo de Deus, para aqueles ignorantes, para os rebeldes, para os incrédulos, né? Para os homens ímpios. Ó, meu irmão, entra nesse argumento, não na palavra vazia, não na situação, mas deixa que o Espírito ele trabalhe, que ele venha trabalhar sobre a igreja do Senhor, que ele veja que nós estamos tentando chegar ali, chegar em algum lugar, né? Para que ele se agrade de nós, para que ele não expulse nós, né? Como o profeta orou, profeta Daniel orou, para que Deus não desagradasse dele, nem do povo dele, né? Que procurasse algum motivo para achar graça diante dele. Então assim nós temos que cada dia, irmão, achar graça diante do Senhor, como Noé achou graça diante de Deus, como Davi achou graça diante de Deus, que Deus titulou ele como um coração, né, segundo o coração de Deus. Ô, meu irmão, você é privilégio Deus chamar para ti segundo o coração de Deus. Esse é meu filho, que é o meu segundo o coração de Deus, e nele eu tenho prazer, nele eu tenho alegria, nele eu tenho, né? Então não toque na menina dos olhos do Senhor, agarre nisso, meu irmão. Mas quando aquela vida voltou, a química se foi, mas porém o sinal, o Espírito Santo sobre a igreja, para que veja Cristo, né? O Espírito Santo é para estar na igreja, para que o povo, a humanidade, as pessoas, né, possa ver Cristo em nós, né? Possa ver Cristo em nós, porque nós somos carta lida por todos os homens, né? E tem que ser revelado isso, né? A igreja, ela é reveladora, ela revela, porque já foi revelado a ela. Então ela tem a reserva, Essa igreja que foi comprada, lavada, redimida com o sangue do Cordeiro.
Aqui está o que eu estou tentando lhe dizer. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, exatamente de acordo de Gênesis. Disse Deus: produz até a erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Então, cuja semente esteja nela, cuja semente esteja no coração dela, cuja semente que é Cristo, a semente perfeita, a semente original, a semente que caiu, como a Bíblia diz, como o trigo que caiu, morreu, mas se levantou, ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida e vida com abundância, vida de ressurreição, vida que está em nós. Essa química que foi o sangue, né? Foi um sinal de redenção, um sinal de preço, de compra, né? Sobre o cristão, sobre as nossas vidas. Agora nós temos o Espírito Santo, que está 24 horas conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal, toda a seta do inimigo, toda a armadilha do inimigo, toda a astúcia do inimigo. O Espírito Santo nos guarda. Ele é como um anjo ao nosso favor. É um anjo que tem nos guardado. A cada dia nós temos que estar em expectativa que Ele é conosco todos os dias, né? E que assim Deus vai ao nosso favor. Segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi, seja qual fosse a vida que havesse na semente, pareceria em uma planta e depois disso no fruto. A mesma lei se aplica para a igreja hoje. Seja qual for a semente que deu início, a igreja aparecerá e será como a semente original, porque a mesma semente nesses últimos dias, meu irmão, a semente, ela brotará, né? Ela brotará, ela vingará, ela vai dar mais fruto, ela vai dar muitos frutos, né? Fruto de arrependimento. Sempre ela vai se arrepender, sempre ela vai reconhecer que ela precisa de Deus, que ela precisa de Jesus, que ela precisa, né, que Deus perdoe os pecados dela. Ela reconhece que ela foi justificada, mas assim mesmo ela é uma pecadora, né? Porque enquanto nós estamos vivendo nesta terra, nós somos sujeitos a pecar, nós somos sujeitos a falhar, nós somos sujeitos a cair. Mas quando nós asseguramos em Cristo Jesus, nada pode nos abater, nada pode nos deter, nada pode, né? Nada pode contra a verdade do Senhor. Glória a Deus. Seja qual for a semente que deu início, a igreja aparecerá e será como a semente original, porque a mesma semente nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo virá até a pedra angular e ela será a super igreja. Glória a Deus. Porque ela será super igreja, meu irmão, minha irmã, é que o Espírito Santo vai estar nela, né? O Espírito Santo vai estar nesta igreja, essa semente original, que ela caiu, mas ela deu amadurecimento, ela amadureceu. Hoje nós temos uma fé inabalável, uma fé que foi dada aos santos, uma fé que foi dada aos pais, aos filhos. Glória a Deus. Esta fé, a fé dos apóstolos, a fé da... E aqui vai comentando e dizendo aqui, nestes últimos dias, a verdadeira igreja, a noiva, a semente de Cristo virá até a pedra angular, e ela será super igreja, uma super raça. Logo que ela se aproxime dele, aqueles que estão na noiva serão
tão semelhante a ele, que ele até mesmo estarão à sua própria imagem. Isto é para ser unido no objetivo, unido no propósito, unido numa aliança, unido num pacto, unido numa obediência e unido numa unidade para se tornar uma noiva, para se tornar o corpo de Deus, o corpo de Cristo. Oh, meu irmão, como é bom, meu irmão, como é bom. Mesmo estarão à sua própria imagem. Isto é para ser unido com Ele. Eles serão a própria manifestação da palavra de Deus. Vivo, caminhando de 2 pés. Nós somos a palavra de Deus, meu irmão. Creia, não creia, ou creia, não aceite, mas nós digamos e dizemos, acreditamos, suplicamos às pessoas: olha para nós, vê algo bom em nós. E elas vão olhar e vão ver algo bom em nós, porque nós somos como uma joia preciosa na mão de Deus. Aleluia! As pessoas, elas têm que olhar em nós um sabor, elas têm que ver algo em nós, algo diferente. Nós temos que ser uma diferencial, né? Temos que ser diferencial. Temos que procurar a ser o que Deus quer que nós venha a ser, a noiva de Cristo. Eles serão um só, um corpo só. Aleluia! Oh, que diversão! Oh, que maravilha! É nós sermos unidos numa vocação. Aleluia! Glória a Deus! Não produzirão incrédulos, mas produzirão a palavra original. E ela será manifesta. A palavra do Deus vivo. As denominações não podem produzir isto. Semente errada. Eles produzirão os seus credos e os seus dogmas misturados com a palavra. Este cruzamento produz um produto híbrido. O primeiro filho, Adão, foi a palavra. Você sabe disso? Vocês têm lido a Bíblia e têm conhecido, né, que Adão foi a primeira palavra que surgiu, né, a primeira palavra que andou em 2 pés. Adão foi o primeiro Adão. Depois veio o segundo Adão, que é Cristo. Andou com 2 pés na terra. A palavra. E o discípulo apalparam a palavra, né? E a palavra se manifestou em carne. Ela se manifesta para aquele dia, para aquela hora, para aquela mensagem que foi comissionada para esta era, a era de Laodiceia. Nós estamos chegando ao fim, irmão, dessa era. Estamos chegando, né? O fim da caminhada. Glória a Deus. Nós vamos depositar nossas armas, nós vamos depositar nossas harpas, nós vamos depositar, glória a Deus, nossos instrumentos, glória a Deus, porque estamos chegando ao fim dessa era. Não é bom nós sabermos disso? Não é bom nós entendermos que está chegando o dia, a hora de nós subirmos e sermos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares? Nós temos uma promessa de ser transformado, de ter um corpo incorruptível, um corpo de incorruptibilidade, um corpo imortal, um corpo semelhante do Senhor. Oh, meu irmão, a alegria é essa, irmão. Não podemos estar triste, cabisbaixo, né? Ergue a cabeça, olhe para cima e vê que a sua redenção se aproxima. Oh, meu irmão, prepara para o encontro do Senhor teu Deus, porque a vinda dele está próxima. Eu venho sem demora. Glória a Deus. Ele
que a eles até mesmo estarão em sua própria imagem, isto é, para ser unido com ele. Eles serão um só, eles. O primeiro filho foi Adão, foi a palavra semente falada de Deus, e foi-lhe dada uma noiva para reproduzir a si mesmo. Essa é a razão que a noiva lhe foi dada, para reproduzir a si mesmo, para produzir um outro filho de Deus. Porém ela caiu por hibridação, ela fez morrer. Segundo o Filho de Jesus, também uma palavra semente falada de Deus, recebeu uma noiva, do mesmo modo como Adão, porém, antes que ele pudesse se casar com ela, ela também havia caído. Ela, do mesmo modo que a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se ela creria na palavra de Deus e viveria ou duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu, ela caiu naquele instante, ela escorregou, ela foi atrás de uma teologia, ela foi atrás de um pensamento de homem, ela foi atrás de algo que não trouxe benefício para ela de salvação, pelo contrário, trouxe a morte. Trazendo a morte, ela trouxe também a desobediência do ser humano. O ser humano não passou mais a obedecer a Deus, e por isso causou uma destruição na terra, causou um caos na terra, pela uma palavra que não foi aplicada direito. Então aplique a palavra, meu irmão, aplique nela certa, correta, para que ela não traga morte. E outros estão aplicando a palavra de uma maneira errada, trazendo a morte. O que é morte? É morrer e sair da presença de Deus. Isso é a morte. Sem acesso à presença de Deus é morte. Existe a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é a morte física e a segunda morte é a morte espiritual, que não tem mais acesso à presença de Deus. Por isso ele avisa, antes que a lâmpada apague, antes que a lâmpada estava se apagando, ele falou com Samuel, ele falou com o menino Samuel, porque ele queria ainda trabalhar no ser humano, já queria fazer algo pelo ser humano. Então, antes que a lâmpada apague, ele envia alguém, ele comissar alguém. Então é assim que Deus trabalha. De um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará Cristo com uma noiva amada. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque ela não conhece credo, dogmas, fato pelos homens, ou é feito pelos homens, pelos membros da noiva, e através deles será cumprido tudo o que foi prometido de Deus, para se manifesto da virgem. Glória a Deus. A virgem, ela saboreou, ela comeu, se alimentou, ela ficou forte, ela ficou vigorosa, ela se vigorou, porque ela comeu alimento, alimento que deu vida a ela, que sustentou ela, ela sobreviveu, o alimento que foi armazenado. Glória a Deus. A palavra de promessa veio até a Virgem Maria, porém essa palavra de promessa foi ele mesmo, para ser feito manifesto. Deus foi feito manifesto, ele mesmo atuou naquele tempo e cumpriu a sua própria palavra de promessa na Virgem. E foi um anjo que tinha trazido para ela a mensagem. Porém, a mensagem do anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9,6. Isaías 9,6, O menino se nos deu,
O filho nasceu, o menino se nos deu, né? O seu governo está sobre os seus ombros e o seu nome será chamado, né? Será chamado Emanuel, será chamado Pai da criação, será chamado Príncipe da paz, será chamado o Eterno Deus, será chamado Filho de Deus. O menino nasceu, ele será chamado o Messias, ele será chamado ungido, o ungido de Deus, né? Ele cumpriu naquele tempo tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para ela. Então ela aceita a palavra, seja feita a tua palavra na tua serva, que se cumpra. Glória a Deus. Então a palavra de Deus se cumpriu na virgem, se cumpriu na mulher, que sairia que pisaria a cabeça da serpente. Note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fazia nada até que lhe fosse primeiro mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia está agora para existir entre o noivo e a sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida. Ela a recebe e ela nunca duvida disto. Portanto, nada pode ferir, nem mesmo a morte. Pois se a semente foi plantada, a água levantará novamente. Aqui está o segredo disto. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, pois ela sabe o que ele deseja e que seja fato com a palavra. Ela opera e o mandamento da palavra em seu nome, pois ela tem o assim diz o Senhor. Então a palavra vivificada pelo Espírito sucede como uma semente que é plantada e regada e vem a seara completa, servindo o seu propósito. Então a virgem, ela deu à luz a um filho, e porás o seu nome de Jesus, que salvará o seu povo dos seus pecados. Então esse menino que estava profetizado, previsto pelos profetas, que Deus enviaria, né, para julgar, para salvar e para trazer paz, trazer gozo nos corações. E recorde que Deus sempre lhe tem trabalhado nas eras, né? Como ele trabalhou no passado, ele trabalha nos dias de hoje. A última era que nós estamos é a era de Laodiceia. Recorde a visão da semana passada, quando a noiva veio para ser uma visão antecipada dela. Ali subiu pequena noiva, encantadora na visão. E eu não estava pensando nada acerca disso, apenas sentado ali, olhando para fora, e ali veio a noiva. Interessante. Que Deus revela para o profeta ali, né? O profeta observou ali, viu aquela visão ali, que estava ali a noiva, né? A noiva adornada, a noiva que o Senhor comprou com seu próprio sangue, a noiva de Cristo, né? O profeta viu ali aquela visão e ficou encantado, ficou, né, abismado, né? Ficou curioso com aquela visão, né? E ele estava ali pensando acerca disso, apenas sentado ali, olhando para fora. E veio a noiva e ouviu uma voz ao meu lado que disse: aqui está uma visão antecipada da noiva. E ela passou por mim e eu observei a maneira que era muito amável, linda, jovem, gentia, serena. Oh, meu irmão, ela estava apenas caminhando, passo a passo. Oh, meu irmão, ela só estava caminhando, serena, humildemente com o seu Deus, né? Ela estava, né? A palavra, ela compara com a noiva, se une com a noiva, se faz um
né? Se faz uma. Ô, meu irmão, como é bom ler aqui. Ó, e ela estava apenas caminhando passo a passo. Digamos, como o profeta viu aqui a noiva caminhando de passo a passo. Como é que ela está ali? Passo a passo com a palavra, passo a passo com as escrituras, passo a passo com cada texto da Bíblia, cada palavra que tem, ela está ali, né, verificando, examinando, né, vendo aqui, né, para onde vai, né, para onde leva, né, cada passo, né, é uma palavra, né, de concordância com ela, né, concorda com a palavra. A palavra, ela vem aos profetas. Ô, meu irmão, a palavra vem aos profetas. Né? Como é interessante, né? Cada passo nós vamos caminhar, cada passo nós vamos chegar, cada passo nós vamos chegar ali, né? Ali aonde, irmão Augusto? Lá na glória. Vamos chegar na glória. Cada passo, meu irmão. Ó, meu irmão, não olhe para os teus pés. Ó, não olha para os teus pés que se está com calo ou está com cravo. Não olhe para essa condição. Olhe para a frente, olha para o alvo, vê o alvo que se aproxima, né? Está se aproximando. Era muito amável, linda, jovem. Ela estava apenas caminhando passo a passo como ela podia. Não em uma marcha, apenas no passo de uma mulher, como ela caminha graciosamente. Então, aqui o profeta estava vendo que ela caminhava como uma mulher, passo a passo, como o passo de uma mulher. Então, o que significa isso? É que mulher, quando se fala em mulher, se fala também em donzela, né? Se fala em madame. Madame quer dizer, é uma pessoa que é respeitada, né? Então, a noiva, ela é respeitada. Por onde que ela vai, ela é respeitada. Para onde que ela esteja, ela é respeitada. Onde ela estiver, ela é respeitada, né? Ela não é recusada, ela não é daquelas que é depravada. A noiva não é depravada, a noiva é sincera, a noiva ela é correta, a noiva ela é obediente à palavra. Glória a Deus. Deus quer uma comunhão, Deus quer que nós estejamos em comunhão. Glória a Deus, aleluia, em comunhão com os outros. Apenas no passo de uma mulher, como ela caminha graciosamente, com uma dama. Essa é a maneira que ela estava caminhando, vendo a minha esquerda, deste lado. Ela saiu da minha visão, então ele me fez virar à direita e me mostrou cada igreja, tal como foram as eras. Ó, interessante que todas aquelas igrejas que estavam na era de quê? Na era dos mensageiros que Deus enviou para esta terra, os 7 Espíritos de Deus que Deus enviou para esta terra aqui, né? Trouxe uma mensagem, trouxe uma palavra, trouxe a palavra da hora, a palavra do dia, daquela hora, daquela geração, daquela época e daquela era. Glória a Deus. Todo ali, ele viu todas aquelas igrejas, todos aqueles irmãos, ele viu da mesma pisada e da mesma marcha, marchando como uma dama, marchando como uma pessoa, né, obediente a alguém, obediente a um propósito. Glória a Deus. E ela saiu de minha visão. Então ele me fez virar à direita e me mostrou a cada igreja tal como foram nas eras. Oh, como era vulgares. A última foi a igreja deste último dia, liderado por uma bruxa. E elas estavam tão imoralmente vestidas, de aparência tão imunda, e elas estavam marchando no ritmo de música de rock and roll. Oh, meu irmão, essa aí ele já viu ela
diferente da primeira, né? A primeira estava, né, estava com a lâmpada cheia. A primeira estava com a lâmpada cheia, estava com a reserva. Ela estava com a reserva porque ela tinha toda a palavra. Ela estava com a palavra, mas a segunda, ela era vulgar. A segunda, ela era desobediente, ingrata a Deus, não tinha, né, como se firmar, né? Ela não era firme na palavra. Ela andava, né, como se fosse uma mulher vulgar. Como assim, irmão Augusto? A mulher que tinha os pés, começa a tinhar os pés. Então ela era vaidosa, né? Então ela não era uma pessoa simples, humilde, serena, né? Sincera à vontade de Deus. Ela era ingrata e vulgar, né? Vestida com uma aparência tão imunda. Ela era tão imunda, tinha um grau de espiritualidade lá embaixo. Não havia espiritualidade nela, né? Para Deus ela estava imunda, ela estava completamente nua, completamente, né, despida, glória a Deus. E ela estava marchando ao ritmo da música. Então ela era uma igreja manchada com as coisas do mundo. Ela era imunda com as coisas do mundo. E ela tinha, né, o ritmo do mundo. Ela tinha as músicas do ritmo do mundo. Então ela era comissionada para isso, né? Ela era uma igreja vulgar, né? Uma igreja que era fora do sistema, né, da palavra. Não era companheira, não tinha companheirismo, né? Ela não fazia parte disso. Ela se manchou, né? Ela ficou manchada, ela ficou imunda, porque ela escutava rock and roll. Oh, aquelas mulheres, ela recebeu isso. E retorcendo-se toda, segurando apenas a um papel de cinza, hipocritamente cinza. Fica entre a cor branca e preta. Qual é uma cor hipócrita? Cinza não é branco, nem é preto, é uma cor enganosa. E segurava este papel cinza, e à sua frente, encaixado assim, o tipo saía estilo de havaiana, segurando na frente dela, completamente nua, da cintura para cima. Estava marchando no ritmo rock and roll, ou seja, balançando-se com aquela música, aproximando-se e disse: essa é a igreja. E quando passaram por mim, meu coração quase desfaleceu. Pensei, se isso é que está procurando se apresentar para Cristo como uma noiva, de que valeram todos os esforços e coisas que o homem tem feito para trazer uma noiva para Cristo? Oh, meu irmão, é interessante entender, de fato, né, irmão? A gente fica assim com o coração, né? Com o coração na mão, né, irmão? Saber que esta igreja aqui, né, de fato, ela não está fazendo nada para a sua vida espiritual. Pelo contrário, ela está cada dia mais caminhando para o abismo, né? De fato, ela começou a viver uma vida irregular, né? Irregular. Ela tem uma aparência vulgar e imunda. Oh, meu irmão, essa igreja aqui é uma igreja mundana. É uma igreja, a cópia da outra igreja, ou imagem de outra igreja, né? A igreja mãe, ela comissionou isso. Ela, né, adotou essas coisas, né? Trouxe a imagem da igreja, a mãe, a meretriz. Oh, meu irmão, ela trouxe isso para ela. E ela morreu nisso. Isso enfermou meu coração enquanto ela passava diante de nós onde estávamos. Ela estava segurando o papel na sua frente, torcendo-se e rebolando e movendo-se de um lado para outro, enquanto ela ia como nesses bailes modernos que eles têm hoje em dia, usando-se a si mesmo,
num ato imoral. Enquanto marchava, eu não sou responsável por essas coisas. Somente posso dizer o que vi. Deus é meu juiz. Mas aquela era a igreja dos Estados Unidos da América. Então, como ele estava na América, né? Então ele viu as igrejas da América daquela forma, daquele jeito, né? Toda mudana, né? Toda saideira, né? Toda vulgar, toda, né, depravada. Então ele viu dessa forma essa igreja que é a igreja de hoje, né? A igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia que colocou Jesus para fora, né? Colocou Jesus para fora e adotou o seu sistema, adotou seus dogmas. Então, seus dogmas é muito mais valorizado do que a própria palavra, porque da palavra elas estão, né, fazendo o que ela venha dar juízo para ela. Então, está trazendo juízo, né? Estão trazendo juízo essas igrejas aí, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com Deus. Alguém me disse outro dia, irmão Rudes, um precioso irmão meu, agora ali em pé, recordava contra a parede que ele via isso como um inseto que suga a selva, e uma vinha estava discutindo isso no quarto outro dia, e ele ficou perturbado acerca das condições do tempo e do sentimento do espírito nas igrejas hoje, como está começando a cair ministro vindo de todos os lugares e tendo entrevista aqui perguntando: o que tem acontecido, irmão Brana? O que tem acontecido? Oh, que coisa! Irmão Ruth me faz uma pergunta, e elas estão vivendo do espírito de Satanás ou de quê? Aqui realmente essa igreja aqui mudana é aquela que está lá em Apocalipse capítulo 3. Ela é a Jezabel, né? A Jezabel que substitui, né, os ministros de Deus, que substituiu, né, ali aquele rei, né, aquele rei ali que era a autoridade de Deus, né? A autoridade de Deus. Foi Deus que colocou ele ali naquela lei ali de ordenança de governar, né? O rei Acabe. Mas a Jezabel tomou a frente, né? Toma a frente do rei, e ali ela se torna a liderança, né? Ela liderou ali, e assim está acontecendo, né? Nos dias de hoje, as mulheres tomou a frente. Não sou contra as mulheres, eu sou contra o sistema das igrejas, né? O sistema das igrejas tomar a frente, né? Agora não é mais o homem, né? O homem que foi ungido, né, para subir no púlpito, pregar a palavra. Agora é as mulheres. Desculpa eu falar isso, mas é o que está acontecendo. E isso é um aviso, e isso é para saber que Deus está vendo algo que está errado. E estando errado, ele quer conserto, ele quer pede que se arrependa, se converte, né? Porque assim como o profeta William Brana teve essa visão, né, esse irmão também teve, né, as igrejas, né, daquele tempo, né, do século XX, ele já viu as igrejas dessa forma, dessa maneira. Tanto faz no dia de hoje, como é que elas estão hoje, né? Para eles, tanto faz, né? Tanto faz. Pecado para eles se tornou normal. É normal agora. Então, por falar em visão, também já tive algumas visões também que referem também o mesmo sentido desta visão que o profeta teve aqui, né? A mesma coisa. Eu vi a noiva, Deus me mostrou a noiva, como a noiva era, né? A noiva, ela era linda, né? Ela era bela, tinha os olhos meio, né, meigo, né? Ela era serena, ela era educada, ela era gentia. Então, dessa forma que eu vi a noiva, né? Mas também eu vi também a outra noiva, né? A noiva, né? A noiva louca, a noiva
nécia. Essa também vi. Por quê? Porque ela saiu da palavra, ela não quis saber mais da palavra, não quis saber do azeite, né? Ela ficou sem o azeite, só ficou com o quê? Com a sua vasilha. E ela estava sem azeite. E ela pediu para a outra, né? A 5 prudente, dai-me do teu azeite. Dai-me do teu azeite, porque a minha lâmpada está se apagando. Está se apagando. Ô, meu irmão, quantas lâmpadas não têm se apagado agora, meu irmão? Esses últimos dias que nós estamos vivendo. E depois eu vi também, né, a mesma igreja mundana, profana, né? Também eu tive essa visão. E se for detalhar essa visão, for contar detalhe por detalhe, eu não vou acabar, porque ela foi grande, ela foi cumprida, essa visão que eu tive, né? Mas eu quero encerrar, né, dizendo, olha, meu irmão, Jesus está voltando, te apressa para o encontro dele, porque a hora é esta, irmão, a hora é esta de nós se preparar, enquanto há uma oportunidade, enquanto a porta da graça não se fechou. Mas quando ela se fechar, a Bíblia diz que haverá só clamor e ranger de dente para aqueles que ficarem. Ô, meu irmão, as pessoas estão dizendo que quando for o arrebatamento, né, o arrebatamento vai ser na grande tribulação, vai ser nessa grande tribulação. Não, o Senhor vai levar a sua igreja primeiro, antes de vir a primeira bomba atômica, antes da bomba atômica atingir essa terra aqui, atingir o solo da terra. Antes dela atingir, o Senhor vai levar a sua noiva. E aquelas que ficaram, que vai ser as 5 nécias, elas vão sofrer aqui amargamente. E a Bíblia diz que vai ser só ranger de dente, choro e clamor, né, e lamentação. Elas vão se lamentar e vão segurar, né, na gola de alguém assim, dizer, porque tu não me falaste a verdade, né, porque tu não me falou a verdade, né, agora eu estou sofrendo amargamente aqui nesta terra, sofrendo como um miserável, né? Então elas vão ali se lamentar ali, né? Então por quê? Porque elas não tiveram a reserva, elas perderam essa reserva, elas perderam, né, a mensagem, elas perderam o dia que a trombeta tocou, né? Quando o alarido tocou, elas não ouviram, né? Elas não ouviram a trombeta tocar. Elas estavam ali com as suas ideias, com as suas doutrinas, né? Mas elas também não se assemelharam como as outras, que estavam com a vasilha, né, cheia, né, e a sua reserva. Elas não fizeram isso. Elas achavam que elas iam tomar a frente de qualquer maneira. Ah, eu vou assim mesmo, né? Não quero nem que ele me veja, né, da forma que eu estou. Ah, não, ele vai me aceitar assim mesmo, né? Ele vai me aceitar assim mesmo. Então, assim que as igrejas estão fazendo, ela pensa que Deus vai aceitar ela de qualquer maneira, de qualquer jeito delas. Não, meu irmão, tira isso da sua mente, tira isso da sua mente, que a sua mente ela é possuída com os pensamentos maquinação, né, de pensamento horrível. Então nós não pensamos, né, e procurar causar, né, algo errado, né, para não nos prejudicar, mas entender o que Deus falou, o que Deus está falando é pura verdade, né? É pura verdade. E ele estendeu, né, a palavra, né, escrita para todos nós se aproximar dela, né? Se aproximar dela, que dentro dela está o maná celestial, dentro da palavra está o maná celestial, que a palavra de Deus é o maná celestial, que alimentou o povo de Israel, né? E está nos alimentando também, está nos santificando nossa vida, nossa alma. Meu irmão,
Vamos segurar essa palavra. Vamos nos sustentar nela. E saber que Ele está voltando, meu irmão. Essa é a vontade do Senhor. Glória a Deus. E aqui, irmão, quero encerrar, né? Quero dizer para vocês, né, que Deus tem algo tão bom para nos dizer sempre, sempre, cada dia que nós estamos vivendo. Ele vai sempre falar. De qualquer maneira, de qualquer forma ele fala. Nós temos que dar ouvido, né? Temos que dar ouvido à palavra de Deus, porque está escrito, né, que olho nenhum viu, né, nem coração sentiu, né, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus abençoe meu irmão, Deus possa abençoar grandemente sua noite. Deus abençoe. Fique com Deus, fique na paz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.